Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o fundo imobiliário de papel, o AFH11, uma boa opção aí de fundo imobiliário para se investir. Vamos aproveitar também que seu último relatório gerencial saiu na noite de ontem e vamos ver como foi que o fundo ele se desempenhou aqui nesse último mês de outubro de 2024. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante. E deixe aí nos comentários se você já investe no AFH11 ou se pensa em investir nele. Deixe também seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao nosso canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, o fundo está sendo negociado aqui a R$ 94,37. Também podemos notar que seu dividend yield está aqui próximo de 12%, então ele vem pagando aí aproximadamente 1% ao mês. Seu VP está de 0,99%. Então, um desconto muito pequeno de apenas 1%. E o fundo ele tem uma boa liquidez média diária, superior aqui a 1 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que ele conta atualmente com um pouco mais de 42 mil cotistas. Seu valor patrimonial é os R$ 94,88. E seu último rendimento pago foi no valor aqui de 93 centavos por cada cota. Além disso, o fundo ele tem um patrimônio aqui de 432 milhões de reais. E se descermos mais um pouco aqui, podemos notar o seu histórico, de rendimentos pagos. Apesar de ser um fundo de papel, ele não tem aquelas grandes oscilações como outros ativos têm, Desse ano de 2024, os seus rendimentos ficaram entre R$ 1, que foi o seu máximo que ele pagou, e o seu mínimo foi exatamente nesses últimos meses que ele vem pagando aqui 93 centavos por cada cota. Então podemos notar que não é um fundo que tem grandes oscilações com respeito nem os seus rendimentos, também a sua cotação. A sua cotação sempre permanece ali naquela faixa entre 90 e 100 reais aproximadamente. Então vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre o AFH11. Então primeiramente podemos notar que o fundo teve início lá no ano de 2021. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano. Não realiza a cobrança de taxa de performance, então poucos fundos não fazem isso. Parabéns aí para a gestora do fundo. E sua gestão é feita aqui pela AF Invest, que é uma boa gestora aí de fundos imobiliários. Aqui podemos notar que o fundo ele menciona qual foi o resultado gerado no mês, que foi de 86 centavos por cada cota, porém ele distribuiu aqui 93 centavos por cada cota. Lembrando que vários fundos imobiliários de papel tiveram uma receita menor durante o mês de outubro devido ao IPCA negativo do mês de agosto. Então, provavelmente por isso que ele teve aqui uma receita menor. E nesse gráfico aqui embaixo, a gente pode notar que ele mostra o resultado do mês, que é essa coluna azul marinho mais escura, e seu resultado distribuído. Então, aqui podemos notar o seguinte, que durante esses últimos meses, somente nesse mês de outubro que ele teve um resultado menor que ele gerou em comparação com o valor que ele distribuiu. Porém, os meses anteriores, sempre ele vem gerando uma receita maior do que o valor que ele distribui, desde aqui de fevereiro de 2024. Então, mostrando que o fundo ele consegue se desempenhar muito bem. E com respeito à sua reserva acumulada, ele menciona que ele tem uma reserva aqui ainda de 5 centavos, 6 por cada cota, que ele pode usar aí para continuar distribuindo esses 93 centavos por cada cota. Sua reserva durante o mês de outubro era maior, porém devido a essa receita menor correspondente ao mês de outubro, ele teve que usar quase a metade, aliás, um pouco mais dessa metade do valor que ele tinha para poder conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Sobre algumas movimentações que ocorreram recentemente, o fundo ele menciona que adquiriu aqui no dia 8/11 o valor de 5,2 milhões do CRI Balarote, a CDI mais 3%. Ele menciona aqui também que adquiriu mais um CRI do MRV2 no dia 14/11, no valor de R$ 924 mil, também com CDI mais 3%. Então são operações aí com um risco relativamente menor. Essas foram as duas aquisições que ele realizou recentemente, de outubro até agora o mês de novembro. Com respeito ao seu resultado financeiro, podemos notar que no mês de outubro ele teve uma receita de 4,2 milhões aproximadamente, que foi justamente uma receita bem menor do que nos meses anteriores. Como eu falei, o IPCA negativo durante o mês de agosto impactou negativamente aqui na sua receita do mês de outubro. As despesas do fundo somaram o valor de R$ 387 mil. Então, no final, o fundo ficou com resultado para poder distribuir R$ 3.895 mil. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$ 4.236 mil. Então, não é algo recorrente, Se repararmos, nos meses anteriores, sempre ele vem ali gerando uma receita superior a 4 milhões aproximadamente. Somente aqui no mês de agosto que ele teve uma diferença, negativa, porém muito pequena,
e agora durante o mês de outubro. Porém, como o índice IPCA no mês de setembro já veio novamente positivo, então isso vai ter um impacto positivo também na receita do fundo. E como eu havia mencionado, ele ainda tem uma reserva acumulada aqui de 5,5 centavos, que ele pode usar para poder continuar aí distribuindo os seus rendimentos tranquilamente. Com respeito ao seu número de cotistas, mês após mês, vem aumentando, né? Podemos notar que no mês de maio de 2024 era um pouco mais de 38 mil cotistas e agora um pouco mais de 42 mil cotistas. E aqui podemos ver a composição do seu portfólio de CRIs. Então, ele é um fundo bastante diversificado. Esse é um dos diferenciais desse ativo. Então, ele é um fundo realmente bastante diferenciado. E aqui a gente pode ver ó, que ele tem operações com um risco maior, como CDI mais 5,75%, e ele também tem operações com um risco mais baixo, como aqui CDI mais 3,50%. O mesmo a gente pode ver aqui com operações indexadas ao índice IPCA. A gente vê aqui, ó, IPCA mais 10%, que são operações mais arriscadas. Ao mesmo tempo, a gente vê aqui IPCA mais 7,40%, que já são operações aí menos arriscadas. Então, o fundo ele tem ativos de um maior risco e também ativos de um menor risco. Então, é dessa maneira que o fundo ele investe. Ele tem dois tipos de operações aí. Aqui a gente pode ver a sua distribuição por devedor. Então, antes ele tinha uma concentração aqui na empresa OBA, porém ele diminuiu nessa concentração, foi muito prudente aí da gestora diminuir essa concentração. E agora ele tem aqui apenas 5,89% está investido nesse devedor. O restante aí tudo de 5% para baixo, mostrando assim a importância da diversificação. Aqui ele menciona, né, as compras que ele realizou durante esse último mês, investindo aqui um pouco mais de 6 milhões de reais nesses dois CRIs. E um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver alguns detalhes sobre cada uma dessas operações, né? Então ele vai falar aqui sobre esse CRI da MRV2 que ele adquiriu. Ele vai mencionar aqui quais foram as garantias, o valor juntamente com o seu indexador. Com respeito às alocações do fundo, com respeito aos seus indexadores, a gente pode ver que 93,8% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, já 26,1% estão indexados aqui ao índice CDI. Além disso, 96,44% do seu patrimônio está investido em CRIs e o restante está disponível em caixa para futuros investimentos. Então, CRIs é a única maneira que o fundo ele investe. Aqui também a gente pode ver o risco das suas operações, CRIs. Então, 58% das suas operações são operações consideradas aí high grade, que são aqueles tipos de operações mais seguras, relativamente mais seguras, e 41% são consideradas aí operações high yield, que são aqueles CRIs, aquelas operações que têm uma taxa maior e, consequentemente, um risco maior também nas suas operações. Então, o fundo ele faz essa divisão, ele tem ativos relativamente mais seguros e ativos relativamente mais arriscados. Se descermos aqui, também podemos notar a sua alocação por segmento. Então, qual é o segmento de atuação dos seus devedores atuais? Ele também é bastante diversificado, porém podemos notar que ele tem uma exposição maior aqui em 4 segmentos, né? Que é o segmento de incorporação, o de varejo com 14%, o de shopping com 11% e o de logística com 10%. Então, são segmentos bons que atualmente ele tem atuação. E por último aqui, o fundo ele faz um resumo de cada uma das suas operações CRIs. Então, ele vai mencionar quem é o devedor, se essa é uma operação high grade ou high yield. Ele vai mencionar também as garantias que foram dadas por cada um desses devedores, a taxa de juros juntamente com o seu indexador. Então, dessa maneira a gente consegue ter uma noção maior. E se você quiser ainda ter outras informações, você pode vir aqui nessa opção, ó, visualizar a operação, e lá vai trazer todo o histórico dessa operação, o que já foi pago, como é que está a projeção dos próximos pagamentos. Dessa maneira você consegue aí acompanhar a situação de cada uma dessas operações CRIs que o AFH11 atualmente ele tem, beleza? A minha opinião, pessoal, é uma das melhores opções de fundos imobiliários de papel que atualmente tem para se investir. Apesar de ser um fundo de risco médio, é um fundo bem estável que tem entregado aí bons rendimentos, tem uma estabilidade bastante interessante nos seus rendimentos, também com respeito à sua cotação. Então é um fundo realmente que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e, quem sabe, investir, beleza? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse fundo, já investe nele? E se não investe, pensa em investir? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.